Viktor Frankl, que esteve no campo de concentração, ele criou, enquanto na realidade daquele local, numa conjuntura de desafio, e ali ele ainda esteve com alguém ali no mesmo ambiente que ele do lado, que tinha um pesadelo, e ele foi acordar e alguém disse: deixa, porque ele pode estar tendo um pesadelo, mas a realidade poderia ser pior se ele acordar. E em meio à experiência e observação, ele foi fazendo o tecido da reflexão dele sobre o sentido da vida e criou e aplicou ali mesmo, naquele campo, a logoterapia. Quando ele foi preso pelo nazista, ele judeu, a esposa estava grávida, aí ele separou dela, os pais foram presos, quem estava ali com ele no mesmo ambiente, quando foi pego pela Gestapo? E ele foi encaminhado, passou por 4 campos de concentração. Um deles, um dos mais cruéis ali de extermínio da época, da Segunda Guerra. E viveu uma conjuntura onde, pela observação, ele via que quem tinha um sentido, um para que continuar, suportaria qualquer como. E quando ele saiu, que aconteceu a libertação, que o americano foi, ali 1945, que foi feito ali a libertação de campo de extermínio, em que ele foi solto, ele já não reencontrou a esposa, que estava morta, com o filho que ela esperava. Os pais, idem, haviam desencarnado. Mas ele pôde, pelo sentido de vida que ele desenvolveu na técnica logoterápica, ele pôde atravessar qualquer como, porque tinha um para quê. E o objetivo era usar aquela experiência que ele havia vivido ali, naquela realidade, para auxiliar com a técnica que ele desenvolveu. E ele até havia se formado em medicina, mas optou seguir o caminho da psicologia. E ultrapassou aquilo que tinha de teoria até então, sobre a questão do vazio existencial, do conflito, da agressividade, da dependência, e deu a volta em torno dessa realidade e estabeleceu a questão do sentido. E isso foi um chacoalho naquilo que era conhecido até ali. E ele começa a colocar em prática a logoterapia no atendimento a paciente e lança o seu livro, que é um best-seller, O Sentido da Vida.
que é um livro que até o início dele, ele conta a experiência ali na mão do nazista, o que ele viu e assistiu ali, e até a luta pela sobrevivência, porque tinha aquele que, ao perder esse propósito de voar, de projetar, acabava querendo desistir, suicidar. E se encostasse na fiação elétrica que tinha ali, morria eletrocutado. Então ele viu compatriotas irem até aquela cerca para fugir pela porta espetacular de suicídio, mas que para aquele espírito dizia de algo que era uma realidade inviável, insuportável, e que se ele sustentasse um objetivo, um para quê, um sonho, isso abriria suportar a conjuntura que acontecia. E algo que ele havia traçado a priori é que o ócio, a perda desse sentido, desse sonho, desse objetivo, dessa meta que eu traço a partir do meu self, do autoconhecimento, de lançar luz sobre o meu meandro, sobre o meu labirinto, geraria a questão do vício, que pode ser de vários tipos, a dependência, o vício, seja de uma droga, seja de um álcool, seja afetivo, seja psicológico, seja espiritual, geraria a angústia e depressão, que passa aí pela realidade de uma incapacidade de se sobrepor à frustração que ocorre para aquele ser e da surpresa anestesiante para ele, da conjuntura, e pode estar relacionada à falta de alguma substância no neurônio, que é uma célula como qualquer outra. A célula da pele, ela produz a melanina, que protege do sol, dá uma cobertura ali de tom e é uma barreira para agente exógeno. A melanina também protege o olho, o cabelo. O neurônio produz noradrenalina, que tem a ver com a questão de ativação de centro, no sentido de ativar o comando, que isso é em órgão hormonal, que faz essa ativação direta, mas em termos de neurotransmissor específico, tem a serotonina, a melatonina, dopamina,
que é um neuropeptídeo que tem um comando genético, que é a receitinha de bolo daquela substância, e que, se houver algum dano nessa célula, deixa de ser produzido e gera leso. Se a célula epitelial deixa de produzir a melanina, acontece um vácuo na proteção de raio UVA, UVB, expõe a câncer. Da mesma forma, se o neurônio ele deixa de produzir uma serotonina, isso vai impactar no metabolismo cerebral e ajuda na realidade depressiva, psicótica, maníaca. Daí que é um olhar que precisa ter nesse sentido, quando aquela medicação psiquiátrica seja necessária, porque o cérebro é um órgão como qualquer outro, e precisaria dessa intervenção para aquele momento que se vive. Um outro ponto é a cólera, a violência e a agressividade, que está ligado, segundo ele colocava, à falta de propósito de vida. Daí que ele havia proposto a questão de intrepidez diante da dor, hombridade, o valor de se manter de pé diante do sofrimento, o valor de interação, quando alguém, pelo meu testemunho, é emulado a seguir, e eu me torno uma referência positiva na vida do outro. E a criatividade, valor de criação. Porque nós somos seres criadores. Quando eu pego um texto e leio e explico aquilo que eu li para alguém, eu estou fazendo um mescle do que foi lido com algo que eu já conhecia, associei com alguma ideia, fiz um apanhado raciocinal, gemal, e coloco aquilo original, mesmo que eu esteja fazendo uma explanação de algo que eu li. Então, isso já é íncito e natural. Daí, se eu tomo consciência dessa disposição que eu trago, eu posso fermentar isso, alavancar essa disposição para refinar minha criação. E isso auxilia nesse sentido de vida. Porque, de alguma forma, eu, que já ponho a minha tinta, o meu sabor naquilo que eu faço, e ofereço algo novo, a partir daí, posso trabalhar isso com o metal da criatividade, do inusitado, do nobre, do digno, para oferecer algo que irá auxiliar alguém. Daí que
a questão de trabalhar uma meta, mas com o pé fincado no chão, algo que possa corroborar um dom, um desejo, e que reverbere em positivo para o outro, eu preciso fazer esse fomento e me abrir, ir ao encontro disso.